E aí pessoal, tudo bem? Sou o Guedes aqui, o coordenador do curso Poliedro. Vou falar com vocês hoje sobre a FUVEST. Foi realizado o Poliedro Resolve FUVEST, eu peguei o parecer dos professores e vou repassar para vocês, vamos fazer uma análise da prova como um todo. Começando com a matemática. A matemática é um clássico da FUVEST, ela aparenta ser uma prova complexa, uma prova difícil, mas ela não foge dos temas, dos assuntos esperados. Uma surpresa dentro do que a gente espera foi a ausência, ou pareceu muito pouco, geometria. Tendência ou não para a segunda fase é algo a discutir. Questões de função, log, gráfico, inclusive tem uma questão que englobou mais de um assunto, não vou chamar de interdisciplinar, mas uma questão que exigia do aluno esse conhecimento, uma questão bastante bonita, questão de teoria dos conjuntos, interessante, uma questão de matemática financeira que exigiu muito da continha do aluno, uma picuinhazinha de conta, ou seja, requer atenção, bem ou mal, é um tipo de forma de selecionar. Uma prova que foi caracterizada como por tendência semelhante ou até mais simples que a dos anos anteriores. Não teve grandes surpresas, mas talvez pela ausência de alguns pontos, alguns assuntos de matérias que seriam esperados, são clássicos da FUVEST. Partindo para a parte de línguas, português, interpretação de texto, gramática, inglês, foi uma prova que predominou a parte de texto. Não apareceu nada de gramática, o que foi uma surpresa. Geralmente aparecem 2, 3 questões de gramática. A gramática estava ali escondida na parte de interpretação de texto. Uma prova considerada entre mediana e até fácil para o nosso aluno, uma prova que foi trabalhado o assunto dentro de sala de aula, linguagem, figura de linguagem, linguagem literal figurada, uma questão do português coloquial, nada muito diferente do que poderia aparecer numa prova de interpretação de texto. Característica que dominou a prova da FUVEST, se é tendência ou não, a gente precisa sempre analisando ano a ano aí. Foi uma boa prova, uma prova bem elogiada pelos professores. Inglês, zero surpresa, praticamente texto, uma interpretação de texto, exigia a leitura, a habilidade de leitura, muito trabalhado isso em sala de aula, clássico de FUVEST, uma prova muito bem montada, com textos muito bem selecionados. Uma prova que foi elogiada pelos professores de línguas. E a questão da literatura, cobraram as obras como se eram previsto, houve um predomínio de uma obra específica com relação às outras, a gente não sabe que se de repente pode ser uma tendência para a segunda fase, mas literatura, predomínio de obras literárias e não de escolas literárias. A exigência das obras então fica como característica de preparação do aluno para uma FUVEST, ficar atento relativamente às obras literárias. É o que vem aparecendo a cada ano que passa na FUVEST. Geografia, extremamente elogiado pelos professores, não cobrou geopolítica, é um assunto que a gente espera muito, principalmente para os temas de atualidades acontecendo, algo que queira exigir do aluno esse conhecimento do mundo contemporâneo, da questão do relacionado, conhecer geopolítica como um todo, mas não foi cobrado. Cobrou, teve uma distribuição das frentes da geografia, agricultura, urbanização, massas de ar, uma questão de massas de ar exigiu um conhecimento do aluno, uma questão que era basicamente interpretação de gráfico, o que bem ou mal é a cara da FUVEST, analisar isso daí dentro do mundo do assunto da geografia. Dominou a questão da geografia física, geografia ambiental. Assunto trabalhado em sala, não foi surpresa, o que de repente foi surpresa foi de novo a ausência de alguns tópicos, no caso da geopolítica. Partindo para a história, atualidades, filosofia e sociologia. A grande surpresa da FUVEST foi a característica dessa prova, a característica dessas questões. Questões com textos muito curtos ou até ausência de textos, o que geralmente um texto é base para o aluno fazer o vínculo com o conhecimento dele, com o conteúdo dele e associar isso, ou seja, essa relação de explorar o conhecimento do aluno, foi explorado de uma forma mais conteudista. O aluno teria que saber a matéria mesmo, saber o assunto, ou seja, uma prova classificada como uma prova seca. A ausência da questão Brasil-República foi um comentário dos professores, assim, é uma surpresa no sentido de não ter nenhum tópico com relação a isso. Uma prova conteudista, eles citaram a questão de ter uma relação, ou seja, uma tendência da FUVEST de interdisciplinaridade, de uma questão de história geral, começando a cutucar a filosofia, aparecendo isso já na primeira fase. Já tinha aparecido por tendência sociologia
no ano anterior, também uma relação interdisciplinar, e esse ano filosofia. Então é algo para ficar esperto com relação à FUVEST, que é uma tendência dos vestibulares começarem a associar, principalmente história geral, história do Brasil, história com filo e sócio. Atualidades das questões que apareceram também predominou essa característica de extremo conteudismo, ou seja, o aluno teria que saber pontos de matérias específicos, saber matéria como, por exemplo, até associação de datas específicas. É uma relação de uma questão entre G20 e Trump, existia um pré-requisito que o aluno teria que trazer, não tinha numa base de texto ou algo assim. Uma questão relacionada com a internet, basicamente análise de gráfico, mas era uma questão classificada como atualidades. E uma questão de atualidades vinculando a questão do petróleo, extremamente conteudista, que tinha que fazer uma super análise do relação dos dados obtidos, até trazendo conteúdo externo para conseguir resolver a questão. Seleciona? Pode até selecionar, mas assim, é um conteúdo muito extremo, pode pegar o aluno não só na questão de avaliá-lo em termos do conhecimento, mas também controlar a prova, principalmente na questão emocional, frente a esse tipo de abordagem. Tudo bem? Biologia, 12 questões de biologia, uma prova elogiada pelos professores, algumas críticas com relação a alguns termos usados, alguns termos que para o bom aluno, para o aluno bem preparado, pode atrapalhá-lo no sentido de fugir um pouco até da clássica prova de FUVEST, que ela é muito bem elaborada na biologia como um todo, alguns termos que faltou cuidado colocar na prova, não que atrapalhasse a execução da questão, mas poderia colocar em xeque ali o raciocínio dos nossos alunos. Tal. Faltou assuntos, pelo ponto de vista dos professores, relacionados com evolução, então pode ser uma tendência para a segunda fase, que é algo que pode ser cobrado, né? Pensando em primeira e segunda fase, da abrangência do conteúdo como um todo, mas isso é só uma tendência. Foi uma prova abrangente, uma prova boa, uma prova elogiada, considerando uma questão, talvez duas ali, que pudesse ter mais atenção na forma de produzir, a prova como um todo estava muito bem montada, principalmente na distribuição entre questões fáceis, médias e difíceis. Houve bastante equilíbrio com relação a isso, mas uma prova que exigia do aluno atenção. Ele precisava ficar atento para conseguir executar essa prova. A prova de Química e depois a prova de Física. As duas últimas comentadas aqui, os professores ficaram muito felizes com a prova, pela distribuição das questões, nas frentes trabalhadas em sala de aula. A prova de Química foi muito elogiada pelos professores, porque foi uma prova que não é simples, é uma prova que exigia do aluno, mas uma prova que não fugiu em nenhum momento em aspectos esdrúxulos de cobrar coisas de rodapé. Cobrou conteúdo sim, uma prova justa no padrão da análise deles. Segundo eles, poderia ter cobrado algo no sentido de equilíbrio químico. Faltou assunto da questão de equilíbrio químico. Uma prova clássica, bem feita e bem distribuída. E a prova de Física, para encerrar a nossa conversa, a prova de Física abordou fez uma abordagem muito ampla das três frentes, e dentro das três frentes pegando todos os assuntos, grande maioria dos assuntos abordados em sala de aula, ou seja, trabalhados, principalmente no período de revisão. Na frente 3, da frente 2, da frente 1, os professores elogiaram não só a forma como as questões foram colocadas, questões objetivas, não muito comparado com o ano passado, questões que ficavam mais abrangentes, o aluno poderia se perder, questões extremamente objetivas, pedindo para o aluno, ou seja, dentro do conteúdo esperado de uma FUVEST, dentro da abrangência esperada de todas as frentes, uma prova bem montada, uma prova bem distribuída. Meu parecer sobre a prova como um todo é que talvez em humanidades eles tenham pesado a mão nessa cobrança extremamente conteudista pela falta de textos, de repente pela falta de um conteúdo ali esperado, mas por outro lado, em todos os aspectos de todas as disciplinas, a FUVEST foi FUVEST no sentido de ser uma prova justa, uma prova equilibrada, uma prova que, bem ou mal, ela seleciona o aluno bem preparado, o aluno que estudou, o aluno que se envolveu com vestibulares anteriores, não teve grandes surpresas. As grandes surpresas, que o que não atrapalha tanto é a ausência de alguns pontos que a gente espera classicamente da prova, e a gente pode pensar na preparação agora para a segunda fase. Tudo bem, pessoal? Até a próxima!